Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Áureo Caselato, direto do estúdio da RadioCondadoWeb.com.br para o nosso vídeo de número 103, onde nós vamos analisar e comentar sobre as falas de dois deputados, Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreira, que escancararam o que já é óbvio, né? Não só para os brasileiros, mas para o mundo, de que um dos maiores problemas do Brasil são alguns dos ministros do STF, que se sentem confortáveis em fazer o que querem e a hora que querem, e têm certeza da impunidade, porque aqueles que deveriam tomar providências, lamentavelmente estão de joelhos, subjugados por eles. Antes do nosso comentário, quero agradecer pelo apoio que nós temos recebido e também novamente solicitar o seu apoio. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita, curta e comente. Curtir e comentar é muito importante, porque o YouTube acaba entendendo a relevância do nosso conteúdo e sugere um número maior de pessoas. E, se possível, também indique o nosso canal e compartilhe os nossos vídeos para pessoas que têm afinidades, ok? Eu agradeço você e conto com o seu apoio. Depois de tudo isso, vem a nossa vinheta, e depois da vinheta vem a nossa análise e comentário de hoje. Solta a vinheta aí, Rafael. Eu sou Áureo Caselato, jornalista, e apresento minha visão dos principais fatos que marcam o Brasil e o mundo, em análises e comentários. Convido você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário em nossas postagens. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Vamos analisar aqui as falas do deputado federal Marcel Van Hatten. Abre aspas. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. O que estão fazendo no STF é mafioso. A máfia depende de uma organização, colocando uma lâmina no pescoço de várias pessoas, como Kassab, Deltan, Salles, puxando processos de volta ao STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Fecha aspas. Bom, as falas de Van Hatten vêm logo após o STF dizer que o processo, da Lava Jato, que está envolvido Gilberto Kassab, volta para o STF. E por que voltou? Porque Kassab deu um aceno para um possível apoio ao PL da anistia. E aí, desta forma, o Van Hatten escancara que todos nós sabemos, né? Que a maioria dos políticos tem rabo sujo, tem processos de corrupção, que estão, de repente, lá em alguma pilha no STF, por baixo, né? Que podem ser esquecidos ou então submergir, voltar aí ao primeiro da fila da tal pilha. Isso aí depende muito do grau de obediência do político, né? Político que é dono do processo, o titular do processo. Recentemente, nós já vimos uma questão semelhante, né? Foi a mudança repentina de comportamento do deputado Hugo Mota, que também é presidente da Câmara dos Deputados, que estava favorável em pautar o projeto da lei de anistia, mas que depois de um jantar na casa de Alexandre de Moraes, mudou completamente seu posicionamento. Chegou a dizer que o tal PL da anistia estava fora de cogitação, que não seria pautado. Depois ainda, no dia posterior a este jantar, o Mota ainda fez um discurso, né, dizendo que o Brasil vive em uma democracia.
harmoniosa, uma liberdade total. Não há presos políticos, que não há exilados políticos, enfim. Será que mudou completamente, né? Isso foi tema de um dos nossos vídeos aqui do canal também. Bom, vamos dar sequência aqui. Um outro detalhe mais do que lamentável, né? Foi uma frase que o Van Hatten disse e que eu acabei ligando aqui, né? Sobre a imprensa. Eu acredito que essa fala sobre a imprensa deva ter sido aí a fala de Natuza Neri no programa Central Globo News na semana passada. Então vamos aqui ao que disse a Natuza Neri. Abre aspas. Tudo na política eu aprendi a analisar. O quanto custa? Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direto contra o Supremo Tribunal Federal. Tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. Imaginem se passa a anistia. Uma decisão do ministro Flávio Dino, que está decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal. Você entra, Tribunal de Contas, me passa tudo aqui. Vai sobrar o quê? Os erros, fecha aspas, os erros de português aqui são da própria Natuza, tá? Eu fiz a transcrição de acordo com o que eu ouvi a fala dela. Enfim, fica claro, né, que a jornalista, o que ela falou é uma barbaridade, né? Arregaçando claramente que o Supremo chantageia os políticos lá no Congresso. E por que ninguém se manifestou ao contrário? Nem os ministros do STF e nem os congressistas abriram a boca diante dessas falas. Será que é porque consentem que há sim esse tipo de delito sendo praticado e que ninguém faz absolutamente nada? Então nós temos aí, né, os opressores e os covardes. É assim que funciona, né? Bom, na sequência agora nós vamos falar aí sobre uma fala que eu extraí aqui do Nicolas Ferreira. Também vamos analisar essa fala e comentar sobre ela. Na semana passada, após o aceite do STF sobre a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira se pronunciou, falando sobre todas as situações bizarras que envolvem esse processo. Mas não é sobre essas falas que nós vamos tratar aqui. Nós vamos analisar uma fala que ocorreu há mais ou menos umas 2 semanas atrás, onde Nicolas disse o seguinte, abre aspas, nós temos um país onde, infelizmente, a pessoa vai para a escola e pode ser atingida. Nós não temos uma saúde decente. As pessoas enfrentam muitas dificuldades de 8 a 12 horas por dia para trabalhar, enquanto um bando de vagabundos que ficam lá com mordomias, gastando sua grana e ainda colocando-se como deuses deste país. As decisões todas passam por eles e nosso povo sofre por conta disso. As falas de Nicolas estava se referindo aos ministros do STF. Bom, fecha aspas aqui do Nicolas e vamos fazer o seguinte, vamos analisar o conjunto das falas de Van Hatten e de Nicolas Ferreira, para nós chegarmos a uma conclusão, que o grande problema, o que emperra o progresso de nosso país neste momento atual, o que dá a impressão
é que são alguns dos ministros do STF que controlam quase tudo, ou tudo. E eu sempre digo, né, que todas as instituições, elas são importantes, né? O poder legislativo, o executivo, o judiciário são importantes, mas precisam realmente seguirem as regras do jogo, precisam seguir a Constituição. Infelizmente, a maioria das pessoas que estão à frente destas instituições agem em conluio, ou corrompem ou são corrompidas. E aí nós ficamos pensando o seguinte, né? Os maiores criminosos do nosso país não estão dentro das cadeias, e sim dentro das instituições. É isso que nós estamos vivendo. Eles estão soltos, né? E também estão aproveitando para soltar os que estão lá dentro. Bom, se nós tivermos aqui que realmente torcer para um vilão, vamos torcer para o Kassab, né? Eu acredito que o Moraes perdeu o juízo aí ao desafiá-lo, e esse talvez seja o inimigo que vai colocar Moraes em seu devido lugar, ou pelo menos fazê-lo recuar, sentir o que é realmente o jogo político. Bem, nosso programa de hoje está chegando na reta final. De novo, Rafael. É isso aí. Mas antes do nosso encerramento, quero dizer o seguinte: como é triste saber que trabalhamos tanto para pagar um governo federal parasita e incompetente, um Congresso inútil e covarde e um judiciário carcomido e podre, que nós sustentamos como se fosse uma doença que se alimenta de nós mesmos. Infelizmente, é isso aí, né? Uma hora vai chegar o remédio, né? O remédio para nos salvar. Eu espero, eu creio que não há mal que dure para sempre, né? Eu quero agradecer aqui o seu apoio, quero novamente pedir a você nos ajudar aqui no canal. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva em nosso canal, curta e comente. O seu comentário é muito mais importante. Diga aí o que você acha dos nossos vídeos, né? O que você pensa, se deve melhorar em alguma coisa, se você acredita que está legal. Fique à vontade aí para escrever o que quiser em nossos comentários. Concordando ou não, não tem problema. Aqui nós somos democráticos. Sua curtida também é muito importante. Então, vá lá, dá uma curtida aí no nosso vídeo. Isso aí, você vai nos ajudar bastante. Você fazendo isso, o YouTube vai entender a importância do nosso vídeo, vai sugerir para um número maior de pessoas. E, como eu disse, indique o nosso canal para pessoas que gostem deste tipo de assunto e também, se possível, compartilhe os nossos vídeos com estas pessoas. Eu agradeço a sua companhia, eu espero você em nossa próxima conversa. Foi aí nossa análise e comentário de hoje.